Boa noite, irmãos. Uma grande alegria encontrar todos vocês aqui, unidos aí, buscando harmonia, buscando fortalecer nossa fé, vendo rostos queridos aqui de irmãos que a gente tem no coração e que é sempre bom a gente se encontrar aqui. Então vamos juntos elevar nosso pensamento ao nosso Pai. Amado Pai, amado Mestre Jesus, abnegados irmãos da espiritualidade maior, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui nesse encontro de irmãos, nesse encontro de almas que vêm buscar, Senhor, o fortalecimento, que vêm buscar o conhecimento, que vêm buscar, sobretudo, um alento às suas dores físicas, espirituais e morais. Acolhe com bondade, Pai, a nossa súplica, sonda cada coração que aqui está e vê, Senhor, a nossa boa vontade em vencer as nossas imperfeições morais. Veja a nossa fraqueza, Pai, que muitas vezes nos abala diante das dificuldades, mas veja o nosso amor infinito, o nosso amor incondicional e a nossa gratidão. Então acolha no seu amado coração este louvor que nós vamos fazer agora, essa prece ensinada pelo nosso Mestre Jesus, que louva o seu nome, que agradece pelo seu amor e que pede, Pai, que cada vez mais a sua presença esteja no coração de cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim seja. Para a gente começar a nossa reflexão, vou ler aqui um trechinho do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 11, um pedacinho muito pequeno, para dar para a gente uma base para a nossa reflexão. E eu vos digo a vós, pedi e dar-vos-se-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bater abre-se-lhe-á. Então é um trechinho pequeno, e depois aqui ele vai falar, né, se um filho pede ao pai um peixe, esse pai não vai dar uma pedra, né? Então, se um pai humano que tem um amor ainda falível, um amor ainda imperfeito, faz o seu possível para dar para o seu filho o seu melhor, imagina o nosso Pai Celestial, que é todo perfeição, que é todo amor, que é todo misericórdia, que Ele faz para nos dar o respaldo que a gente necessita para seguir a nossa caminhada aqui neste mundo que nos abriga, né? Então aqui a gente, se queres alcançar as bênçãos de Deus, faça a sua parte. Porque pedir bênçãos para Deus, a gente pede sempre. A gente tem que estar pedindo a Deus. Agora mesmo a gente fez uma prece pedindo o fortalecimento da nossa alma, né? Pedindo a proteção de Deus. E nos momentos difíceis da nossa vida, é onde a gente pede mais. É onde a gente abre o nosso coração para o Pai e entrega em lamentação toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, toda a nossa amargura, toda a nossa necessidade. E Deus ouve isso e Ele atende. Quando a gente eleva o nosso pensamento em oração, uma súplica, esse pensamento, essa súplica jamais vai ser ignorada pela espiritualidade. Ela jamais deixará de ser ouvida. Mas a gente também precisa aprender
que o Pai nos dará os mecanismos para que a gente resolva as nossas dificuldades, para que a gente atinja os nossos objetivos. Mas Ele quer em nós o mérito de realizar isso. Por isso, Deus não faz com uma varinha mágica acontecer milagres na nossa vida. As coisas dão tudo certo para nós só porque nós pedimos. Por isso, Deus não faz aquele atendimento ostensivo que a gente quer que Ele faça na nossa vida. Porque Ele quer que a gente tenha o mérito da conquista disso que nós estamos almejando. Porque se nós estamos almejando e pedindo a Deus saúde, equilíbrio, serenidade, bens materiais, certamente Ele está ouvindo e anotando os nossos pedidos, Ele está ciente disso. Mas, se nós não fizermos a nossa parte, fica difícil que Ele, que coloca os mecanismos para a gente realizar esses objetivos, faça aquilo que nós estamos pedindo para Ele. Então, se eu quero saúde, se eu estou pedindo a Deus saúde, porque a minha saúde não está bem, o que eu tenho que fazer? Usar os mecanismos que a vida me dá para ter saúde. Eu tenho que, se é uma coisa física, eu tenho que procurar a medicina, eu tenho que ver o que está acontecendo, né? Eu tenho que ter um pensamento de serenidade, equilíbrio nesse momento, para não dificultar mais ainda o que está acontecendo e ver que enfermidade que eu tenho naquele momento. E seja ela qual for, grave ou não, Deus dá ali o respaldo para a gente se tratar. Se a minha enfermidade é emocional, é espiritual, eu também tenho que buscar uma terapia, né? Numa mudança de comportamento, numa mudança de pensamento, trabalhar para que essa enfermidade ela desapareça. Eu tenho que fabricar dentro de mim o remédio espiritual que só a minha alma consegue fazer a fórmula dele. Que é o quê? Ter coragem, ter força, muitas vezes resignação diante da dificuldade que eu estou enfrentando, ter a fé que aquilo não vai durar para sempre e trabalhar, questionando dentro de mim, por que eu estou assim? Por que essa raiva? Por que essa mágoa? Por que essa dor? Por que esse desequilíbrio? Por que essa insônia? Por que essa angústia? Por que isso está me desestruturando, me desequilibrando? Qual é o motivo disso estar acontecendo? E aí eu tenho que entrar dentro de mim e fazer uma análise do meu comportamento diante da minha vida. Eu tenho que pensar, nossa, será que porque eu estou cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de medo, que a minha estrutura emocional está tão desequilibrada? Será que eu estou cedendo muito a coisas que são negativas para mim, que são prejudiciais a mim, e isso está me causando esse desequilíbrio? Então, quando a gente vê dentro de nós esses questionamentos, a gente vai encontrar a resposta. E é através da nossa mudança de comportamento que a gente vai se curar. Porque o remédio que Deus vai colocar na nossa alma é fabricado por nós. Às vezes a gente está tão desestruturado emocionalmente e a gente recorre a coisas para aliviar a nossa dor. Muitas vezes, né, a gente vai pelo caminho até de vícios. Começa a beber demais para fugir daquela situação. Começa a comer demais, né? Começa a fazer coisas que vão cada vez mais desequilibrando o nosso pensamento, o nosso corpo, a nossa vida, né? Então, se a gente quer que Deus derrame bênçãos sobre nós, precisamos fazer a nossa parte. Tem que ter coragem de entender que, neste momento, tudo isso que eu estou passando, uma grande parcela de responsabilidade é minha.
Claro que às vezes as situações envolvem outras pessoas naquilo que a gente está vivendo. Relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, coisas que a gente, pessoas que a gente sabe que tem que sair da vida da gente de alguma maneira, mas que a gente não consegue, né, fazer com que essa energia dela seja neutralizada na nossa vida. Porque muitas vezes está na nossa cara que já deu o que tinha que dar, já aconteceu o que tinha que acontecer, e a gente fica ali, né, empurrando com a barriga. E aí as coisas vão só acumulando cada vez mais dificuldades. Então quando a gente chega e fala, chega, agora tem que tomar uma providência, tem que fazer alguma coisa, nessa hora a bênção de Deus começa a derramar sobre nós. Através de quê? Através da força que Ele dá pra gente. Através daquele clique que dá na nossa mente, que de repente uma coisa que você estava com uma coisa te tampando, que você não enxergava, você vê aquilo claramente, aquilo se deslumbra diante de você, você fala, meu Deus, olha aqui onde que está o que eu preciso fazer, olha aqui o que eu preciso de mudar. Isso aí é a misericórdia de Deus derramando bênçãos sobre nós. Porque a divina providência, ela está sempre atenta a cada um de nós. Às vezes a gente está numa situação, às vezes até financeiramente, né? Porque dever, gente, é muito ruim. Nossa, tem coisas que desestruturam mais a gente do que você estar apertado financeiramente. Isso é uma coisa que a gente vive nesse mundo material e é uma coisa que perturba muita gente. Quando a gente está com as finanças no vermelho, é difícil deitar durante a noite e já pegar no sono. Bem, oh meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar o cartão? Nossa, já está em tanto, e cada vez está crescendo mais, e você vai lá só dar o juro, você, né? Então isso aí é muito difícil para a gente, mas até isso tem solução, porque hoje a gente vê que às vezes quando você está atolado no cartão, já tem um mecanismo de você ir lá dividir várias vezes, você ir lá negociar a dívida, né? Tudo tem solução. Mas se a gente não dá o primeiro passo, o negócio vai só crescendo, né? Por exemplo, se a gente está devendo um absurdo de cartão e aquele trem só está crescendo, o que a gente tem que fazer? Tem que ir lá e tentar negociar, gente. Não é esperar chegar nos 100 mil, não, porque se chegar nos 100 mil a gente vai dar conta de pagar, não. Mas se a gente for lá, como diz, se dividir em várias prestações, a gente vai se esforçar e vai ficar livre daquilo. Então, tudo nessa vida tem solução. E a gente não acredita que a gente tem capacidade de encontrar solução, às vezes, para determinadas coisas que a gente está vivendo. A gente quer que o outro encontre para a gente. Você vai para um amigo, você conta o seu problema, você vai para o pai, você vai para a mãe, você vai para o esposo, você vai para o irmão, você joga tudo aquilo em cima dele e fica esperando. Quantas vezes a gente é salvo por alguém que às vezes não tem menos que a gente, mas que vê tanto que a gente está tão agoniado que ele tira dele e dá para a gente, para resolver o problema da gente. Isso acontece muito com o pai, com a mãe, com o irmão, né? Quando a gente está numa situação muito difícil, que tem aquele laço de amor verdadeiro, isso faz dar triplo coração para ajudar a gente. Mas não são eles que vão resolver, porque se a gente não fizer a nossa parte, daqui a pouco a gente está vivendo a mesma coisa. Porque em tudo que a gente resolve de negativo que já aconteceu na nossa vida, que a gente conseguiu neutralizar, que a gente conseguiu resolver aquilo, solucionar aquele problema, a gente tem que prestar atenção para não passar pela mesma coisa. Porque se a gente não fizer isso, vira um círculo vicioso. Isso acontece com os nossos sentimentos. Às vezes a gente já perdoou uma pessoa, já esqueceu a mágoa, já superou aquilo, mas era uma pessoa que a gente teria que ter uma certa conduta com ela, não de ter reserva, de tirar da nossa vida, mas não ter tanta expectativa com ela. Porque ela é capaz de repetir a dose do que ela nos causou. E a gente às vezes esquece isso e a coisa acontece de novo.
E está lá a gente, coração triste de novo, porque viveu a mesma situação. Então, se a gente passa determinadas coisas na nossa vida, já conseguiu melhorar, já conseguiu superar aquilo, vamos ter cuidado. Né? Isso acontece muito, gente, infelizmente. Às vezes a pessoa deixa um vício de bebida, ela passa 10 anos sem beber. E quando você menos espera, um dia ela tem uma recaída. Por que isso acontece? Fica uma pergunta. Por que isso acontece? Porque ainda tinha aquilo dentro de si. Aquilo não tinha sido jogado fora, não tinha sido resolvido de verdade. Então, no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, às vezes, mais séria, a pessoa vai e volta a beber. Então, se a gente quer uma vida diferente para a gente, por que a gente faz as coisas para que a nossa vida continue marcada por questionamentos e coisas negativas? Por que eu levo bebida para dentro da minha casa? Se eu sei que vai dar briga, se eu sei que as pessoas que estão lá às vezes não têm equilíbrio, não têm limite para beber. Por que eu levo coisas para dentro da minha vida que eu sei que eu não sei lidar com aquilo? Isso é uma coisa muito importante, porque tudo isso que acontece, que a gente sofre, que dá errado, muitas vezes está dentro da nossa casa. Maior parte das vezes, as dificuldades maiores que a gente enfrenta e que a gente precisa superar e precisa das bênçãos de Deus, está dentro da nossa casa. Porque somos tão diferentes uns dos outros, vivendo tudo sob o mesmo teto, né? Então a gente precisa ter o equilíbrio de entender todas aquelas pessoas que estão ali naquele mecanismo de vida com a gente. Porque cada um de nós está tendo uma oportunidade de fazer alguma coisa um pelo outro. Cada um de nós é instrumento de auxiliar a evolução espiritual daqueles que estão perto de nós. Mas se a gente não tem a compaixão de olhar as diferenças de um para o outro, a gente vai levar isso a ferro e a fogo e vai sempre estar brigando com alguém. Então é muito importante quando a gente chega num momento de conflito com entes queridos nossos, com amigos, com pessoas. Agora mesmo nosso irmão Rio estava ali nervoso, que o cara da moto passou e bateu no carro dele. Estava lá, como diz, né? Pondo fogo na mente. Falei, Rio, estragou muito. Então calma, meu filho. Você está na porta do centro, você veio buscar o quê? Serenidade, equilíbrio. Você vai deixar que isso tire você do que você veio buscar? Então a gente tem que pensar muito isso, gente. Quando acontece uma coisa que a gente fica muito nervoso, vamos olhar com mais tranquilidade esse momento, em vez da gente começar a entrar naquela energia de revidar, de brigar, de fazer, de acontecer. Vamos ver a pessoa que causou isso. Qual que é o estado evolutivo dessa pessoa? Dentro da nossa casa, a gente sabe que tem uma pessoa difícil lá. Tem um brigão, tem um resmungão, tem um preguiçoso, tem gente de todo jeito dentro da nossa casa. Então, cada um de nós está no estágio evolutivo. E se a gente estiver no estágio melhorzinho do que o outro, a gente tem a obrigação de olhar para ele com compaixão e com um pouquinho de paciência. E falar, não, eu consigo superar esse momento aqui em relação a esse irmão. Eu não preciso revidar. Eu não preciso ser o dono da razão neste momento. Porque muitas vezes, para a gente ser feliz, a gente tem que abrir mão de ter razão. Às vezes a gente está com razão, a gente sabe que está com razão. Mas se a gente for bater na mesa e falar, eu tenho razão, vai dar um conflito muito maior. Vai dar um desequilíbrio muito maior, vai dar uma coisa muito terrível e essa razão não vai nem valer a pena de existir. Porque ela vai trazer tanto desequilíbrio, tanto conflito, tanta mágoa, tanta dor que não vai dar certo. Então é preferível a gente abrir mão dessa razão. Ó, a hora que ele
conscientizar, ele vai ver que eu estou certo. Porque, gente, a verdade, ela é soberana. A gente, quando tem que provar alguma coisa para alguém que a gente não fez, a única coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a minha consciência está tranquila? Eu não fiz isso, eu tenho certeza que eu não fiz isso? Tenho. Então, se a minha consciência está tranquila, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso mostrar se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu não preciso ir lá me justificar. Por quê? Porque a verdade vai aparecer. Porque a verdade é soberana, gente. Quando a gente se sente injustiçado por alguma coisa e a gente está com razão, essa injustiça ela vai ser corrigida. Pode até não ser no dia que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas ela vai acontecer. E quando a gente tenta se justificar, dá a impressão que a gente fez aquilo mesmo. A gente fica inseguro, deixa eu ir lá, né? Tentar mostrar que eu não fiz isso e tal. Tem horas que é preciso fazer isso sim, mas tem horas que não é preciso. É preciso só a gente seguir. E quando a gente quer as bênçãos do Pai, a gente precisa aprender a seguir. Por quê? Porque às vezes a gente fica prisioneiro de coisas que a gente já habituou a fazer. Sentimentos que a gente já habituou a ter. Às vezes a gente já habituou a ficar magoado, né? Tem pessoas muito sensíveis, qualquer coisa magoa ela. Qualquer coisa ela se ofende. Por quê? Já habituou a se magoar facilmente. Então, a gente precisa mudar esse hábito. Exercitar o perdão. A pessoa me fez o mal, ela está tentando mudar, ela está tentando ser melhor, então por que eu tenho que ficar jogando isso na cara dela? Por que eu não ofereço para ela a oportunidade do perdão, do recomeço para ela e para mim também? Porque quando a gente faz isso, é um recomeço para todo mundo. Então as bênçãos que Deus derrama sobre nós são infinitas. Olha, a gente está aqui com a nossa saúde, né? Às vezes a coluna está doendo, né? Alguma coisa não está 100%, mas nós estamos aqui. Estamos caminhando, estamos enxergando, estamos falando, estamos movimentando. Então, gente, gratidão, isso é bênção. A casa que nos abriga, a gente não precisa de uma mansão para nos abrigar, para a gente viver, para a gente ser feliz, não. Pode ser um cômodo. Se você estiver de bem com você mesmo, se você estiver equilibrado, se você estiver em harmonia com você, você pode estar debaixo da ponte, que você vai se sentir rico, que você vai se sentir bem, que você vai se sentir feliz. Porque não são as coisas materiais que vão trazer para nós sentimento de leveza. Às vezes a gente tem tudo materialmente falando e está pesado, e está insatisfeito, e não tá, a vida não está bem, não está feliz. E às vezes a gente não tem nada, mas está com o coração leve, está em harmonia, está em sintonia com a vida. Então a gente tem tudo, porque é o interior nosso que é importante para nós, que faz esse equilíbrio, que faz com que a gente vivencie essa bênção recebida. Às vezes se a gente ganhar milhões na loto, vai ser uma bênção muito grande, né? Dá vontade de sair distribuir dinheiro. Vou dar uma casa para minha amiga que não tem casa, vou dar um carro para o meu amigo que precisa trabalhar, não tem carro, o carro dele está velho. A gente tem vontade de fazer um monte de coisa. Só que se essa bênção não chegou para nós, que não é nosso merecimento. Nós não estamos preparados para isso. Mas não vamos esperar essas bênçãos da riqueza, das coisas confortáveis chegar para nós, não, para a gente ser feliz. Vamos agradecer as bênçãos que a gente recebe, invisivelmente. Quando a gente vê nossos filhos conquistando o objetivo deles, quando a gente vê a nossa família reunida em paz, comemorando, quando a gente vê os nossos amigos aí, né, progredindo, quando a gente vê alguém que estava em extremo sofrimento,
largado na vida, encontrando um caminho, encontrando um auxílio, encontrando um recomeço, não tem bênção maior do que essa. Terça-feira, nós fizemos uma prece por uma irmã necessitada aqui dentro da nossa casa. Pedimos por ela, estava numa situação desesperadora. E hoje nós tivemos a grata surpresa de saber que uma boa alma tomou providência para auxiliar essa irmã. Foi uma bênção recebida. Então a gente não pode esquecer. Aqui fala, pede e será atendido. Procura e vai achar. Bata e será aberto. Quer dizer, não vai cair para você, você tem que buscar, você tem que procurar, você tem que ir atrás. Aconselho a gente a fazer, bater, procurar, né? Para a gente poder receber. Não é lá que vai bater e trazer para a gente. Fala, você vai e bata, você procura e ache. Né? Porque senão eu ia falar, eu vou te procurar, eu vou bater na sua porta, eu vou levar para você. A promessa é completamente diferente. Vai atrás. Vai trabalhar para que isso aconteça na sua vida. Então, se a gente quer explodir o nosso espírito de força, de coragem, de energia salutar, vamos trabalhar isso dentro de nós. Porque se a gente for alimentar a tristeza, a preocupação, a amargura e as coisas negativas que rondam a nossa mente, é isso que a gente vai ter. É dessa maneira que a gente vai viver. É esse o fruto que a gente vai colher. Então vamos plantar coisas diferentes. A tristeza faz parte da nossa vida. A perda faz parte da nossa vida. As decepções fazem parte da nossa vida. Mas a gente precisa olhar isso como uma oportunidade de testar a nossa força, de testar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa resignação e a nossa confiança no amor que Deus tem por nós. E não se deixar abater. E levantar. Cada vez que nós cairmos, gente, vamos levantar. A gente vai levantar esfolado, vai levantar com dores, vai levantar com alguma ferida, com alguma coisa ali, vai. Mas a gente tem que levantar. Isso vai sarar, isso vai passar. Então, se nós queremos alcançar as bênçãos de Deus, precisamos, sim, indubitavelmente fazer a nossa parte. Alguém vai nos auxiliar. A gente nunca vai estar sozinho. E se alguém humano, se alguém perto de nós não fizer esse auxílio, não trouxer para nós, os invisíveis trarão. O amor de Deus trará. A divina providência trará. Não vamos esquecer que nós temos um anjo guardião, um irmão invisível que nos acompanha. Então, quando ele falar conosco, vamos ouvir. Quando ele falar, levanta a sua cabeça, que pensamento é esse? Por que você está pensando nessa besteira? Por que você ainda está lembrando disso? Isso já passou, isso já acabou, essa pessoa não está nem preocupando com você mais, por que você ainda está carregando ela nas costas? Vamos deixar nossos fardos pesados, irmãos, os fardos negativos que a gente carrega sem necessidade, aqui. Vamos nos livrar dele e vamos receber as bênçãos do nosso Pai, que são derramadas sobre nós todos os momentos da nossa vida. E vamos ter um pouco espírito de gratidão, porque a gente pede muito e agradece muito pouco. Então a mensagem nossa hoje é essa, e a gente vai, neste momento, pedir ao nosso Pai que possa derramar sobre nós essa bênção do seu amor, que com certeza a espiritualidade já está trazendo para cada um de nós. Com certeza nossos abnegados irmãos, trabalhadores dessa casa, já estão acolhendo os irmãos infelizes que porventura estejam em nossa companhia, sintonizados pelos nossos sentimentos, pensamentos e atitudes negativas. Os médicos espirituais já estão derramando sobre nós os fluidos salutares da cura para equilibrar nosso corpo e nosso espírito. Então, gratidão, Pai. Gratidão pelo seu amor.
ampara, protege e abençoa cada um de nós. E que o nosso planeta Terra possa um dia ser realmente a casa planetária do amor, da união, do equilíbrio e da serenidade. E que nós, que pedimos tanto essa bênção, possamos fazer a nossa parte para conseguir essa paz que tanto queremos. Nessa prece, queremos agradecer também a nossa mãe, que embalou o nosso Mestre Jesus em criança e recebeu o nosso Mestre no seu momento doloroso de cruz. Essa mãe que com seu manto se joga em proteção e amparo sobre as nossas casas, sobre os nossos entes queridos, sobre nós. Este manto de amor, este manto de fé, este manto de esperança. Então, que nossa mãe possa, como nossa intercessora, levar a nossa gratidão a Ti, Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Que a paz de Cristo esteja conosco e que a presença do nosso Pai possa ser nossa força, possa ser nossa alegria e possa ser a nossa esperança.